liberada, ela necessita de um terreno apto a receber essa mensagem. Como é que está o teu coração? Você está ligado aqui, amém? Amém, amém? Como é que está o teu coração para receber uma semente hoje? Talvez você está assim, poxa, meu coração está tão duro para receber uma mensagem nessa noite. Despedaça isso, repreende isso em nome de Jesus. Seu coração é um terreno fértil para receber da palavra, amém? E eu queria te motivar a ficar conectado. Eu sei que muita gente está agitado, preocupada, né? Com o churrasco depois do culto. Calma, vai dar tudo certo, amém? Se manifesta aí então, glória a Deus. Você está aí, amém? Relaxa, se prepare que eu gostaria de chamar o pastor Jonas aqui para trazer a mensagem dessa noite. Eu creio que tem algo da paz do Senhor, uma mensagem específica para um momento como esse, mas depende muito da nossa expectativa, né? A nossa expectativa vai potencializar a semente. Repita comigo, a minha expectativa vai potencializar a semente. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Quem está feliz com o Senhor, diga glória a Deus. Quem realmente está feliz, diga aleluia. Amém, queridos? Hoje é noite de culto, noite de celebração, especialmente de adoração a Deus, amém? Quantos vêm adorar a Deus, diga amém. Você vem adorar a Deus de verdade, queridos? Olha só, quando nós falamos do Natal, nós lembramos muito das histórias em que remete ao nascimento de Jesus. E acontece algo poderoso lá, queridos, quando Jesus nasce. Olha só, a Bíblia deixa bem claro que quando Jesus nasce, naquela manjedoura ali colocado, próximo dali, Deus se revela a uma quantidade de pastores que estavam ali apacentando as ovelhas. E aí, o anjo aparece e entrega umas boas novas. E aqui aqueles homens ouvem aquelas boas novas, logo em seguida vem um coral do céu e começa a cantar e entoar. Então aqueles homens entendem que existe a necessidade de descer até Belém para ver o que estava acontecendo, quem é que realmente nasceu. E diz a palavra do Senhor que aqueles pastores descem até Jesus, e ao ver Jesus ali assentado na manjedoura, eles o adoram. Vocês conseguiram pegar esse pedaço de entender o que aqueles pastores foram fazer naquele momento? Quando eles entenderam que, quando nasceu o Rei dos Reis, o único que poderia nos salvar, eles chegaram naquele ambiente. Aquele ambiente era um estábulo, era um curral, aí Jesus estava numa manjedoura. Eles viram ali apenas um bebê, né, envoltos em alguns panos, e naquele momento eles se prostraram e adoraram a Jesus. Aleluia. Olha só aqui, em qualquer outro lugar, quando você quer receber algo de alguém, ou pelo status de importância de que você está na expectativa de receber alguém, a humanidade estava na expectativa de receber o Rei dos Reis, alguém que viria salvar, alguém que quebraria todas as marras. Mas aí aqueles pastores encontram apenas uma criança sentada numa manjedoura, num lugar onde, ou seja, naturalmente ninguém registra um nascimento nesse lugar, um nascimento humano de uma pessoa. E aí aqueles homens então adoraram. Mas logo em seguida diz a palavra de Deus também que vem aqueles reis, né, que vem trazendo presentes ali para entregar a Jesus, aquele que é o Salvador. Só que a palavra de Deus também fala bem claro que que eles foram até Herodes, ou seja, até uma pessoa de grande importância naquele ambiente, para tentar encontrar Jesus lá. Mas olha só, Jesus não estava nesse ambiente. E aí, a palavra poderosa, para que você entenda que aqueles homens chegaram ali então aonde Jesus estava. Eles foram guiados como diz a palavra, por uma estrela, e eles estavam lá. Quando eles chegaram lá, eles entregam uns presentes para Jesus. Olha só, o presente, se eu não me engano, era ouro, incenso e mirra, ou seja, eram coisas preciosas para aquele tempo. Mas diz a palavra de Deus que aqueles homens, aqueles reis, eles entregam aquilo de presente para Jesus, que também, na mesma recepção, estava apenas um bebezinho que acabou de nascer, mas eles entregam tudo e também adoram a Jesus. Queridos, entenda isso, que adoração, você não adora Deus porque Ele vai fazer milagres, ou porque Ele vai transformar a sua vida, porque Ele vai curar. Você adora Ele porque Ele é. Amém. Porque Ele é Deus, amém, queridos? Vocês entenderam isso? Aqueles homens
homens deixaram brincar no conceito de adoração para nós, que eu não vou adorar a Deus porque Ele tem ouro também para me dar de presente, ou seja, eu estou trazendo algo, mas Ele vai me devolver algo. Não, eu apenas vim me entregar 100% para Ele, porque Ele é Deus. Amém. Ele é meu Salvador, amém? Amém. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Isso aqui é o poder da adoração, queridos. Então, quando nós estamos entregues a adorar ao Senhor, apenas nós temos que lembrar que nós adoramos a Ele por quem Ele é e não pelo que Ele faz, amém? Amém mesmo? Amém. Queridos, é poderoso saber disso, sabe? Porque Jesus, ele entra numa condição que às vezes fica bem complicado de explicar. O pastor Júnior estava falando aqui sobre que Jesus ele veio na plenitude do tempo, ou seja, deixa bem claro, queridos, que hoje nós estamos no ano. Que ano nós estamos? Alguém ficou na dúvida ainda, que é 2023. Nós estamos em 2023, depois de... Olha só, você vê que Deus ele colocou para nós essa plenitude do tempo, em que o tempo antes ele era retroativo, né? Ele parecia que ele chegava no zero e ele resetava, mas olha só, começa em Cristo tudo, meu filho. Cristo ele é o começo da transformação das nossas vidas, amém? Amém. Então, queridos, essa que é o entendimento que o cristão precisa ter, que Jesus é tudo que você precisa, amém? Amém, amém mesmo? Amém. Queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 14. 1 João, perdão, capítulo 1, versículo 14. Deixa eu ligar o cronômetro aqui. Aleluia. João, na verdade, gente, perdão, é João, livro de Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 14. Quantos encontraram? Amém. Amém. Glória. A palavra de Deus diz assim, ó, João, capítulo 1, versículo 14. Diz assim, ó: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Amém? Amém. Queridos, é poderoso saber de quando nós estamos falando do próprio Cristo, nós também estamos falando da palavra viva. E é sobre essa palavra, ou seja, sobre esse verbo vivo que eu queria trazer esse entendimento para nós nessa noite. Amém, queridos? Amém. Hoje nós celebramos, né, como uma tradição cristã, o Natal, mas é poderoso saber, queridos, que quando nós olhamos o Natal na perspectiva cristã, na perspectiva bíblica, né, nós entendemos que a revelação de que quem Deus é, quem Jesus é, Ele é Emanuel, Deus conosco. Essa tradução dessa palavra Emanuel praticamente é o entendimento do que é o Natal. Amém? Todos têm esse entendimento? Então, queridos, é poderoso saber que nessa tradição a Bíblia não deixa bem claro uma ordenança que eu tenho que celebrar uma festa de Natal, mas também ao mesmo tempo, se eu quiser celebrar, ela não tem nada que me condene de eu celebrar isso. Às vezes tem cristão que fala, o Natal não é, e leva para esse conceito meio que rituais e não entende que, querido, celebrar o Natal não é só esperar uma data específica de um ano, é entender que nessa oportunidade o cristão tem de falar de Jesus. É isso, é de falar daquele que nasceu para nos salvar, aquele que veio ao mundo para nos salvar, que não é o Deus conosco, amém? Amém. Quantos estão conseguindo entender isso? Diga amém. Amém. Então, com esse entendimento, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios. Aleluia. Provérbios capítulo 18. Glória a Deus. Aleluia. Provérbios 18, capítulo 20. Quantos encontraram? Diga amém. Perdão, gente, eu estou falando muito rápido, né? Vou com calma agora. Provérbios capítulo 18, amém? Amém. Versículo 20. Glória a Deus. Amém. Aleluia.
Encontraram aí, irmãos? Amém. Diz assim: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre vida e sobre morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Amém? Amém. Vocês entenderam esse versículo aí? Aí daqui a pouco vai perguntar, né? O que isso tem a ver com, né, esse culto de Natal? Mas olha só o que é poderoso entender aqui. Salomão, quando ele escreve, né, o livro de Provérbios, ele traz esse entendimento do que é, o que a gente carrega, uma palavra que nós carregamos, a palavra tem poder, né, como nós dizemos sempre. Mas esse entendimento, queridos, eu vou levar para o mundo espiritual para que você entenda. Que, queridos, a mesma palavra aqui escrita na versão, né, Almeida atualizada, se eu não me engano, está dizendo que o fruto da sua boca, né, vamos dizer assim, satisfaz o coração. Aqui está falando estômago, mas satisfaz o coração. Mas pelo entendimento espiritual, para nós entendermos, queridos, é que pela fé nós cremos, né, com o coração, e com a boca nós confessamos. Então esse entendimento que nós precisamos ter, queridos, aqui, a Bíblia deixa bem claro que a qualidade de vida, o nosso estilo de vida, ela depende das palavras que nós professamos. Amém? Amém. Queridos, isso é poderoso saber por quê. Quando Deus ele vai trazer para nós a revelação de quem Ele é, Ele já começa no livro de Gênesis, capítulo 1. A Bíblia deixa bem claro aqui, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Mas no versículo 3 diz assim: disse Deus, haja luz. Queridos, entender que o mundo inteiro, tudo que a gente entende que foi criado através de palavras, traz para nós o entendimento, queridos, de que Deus, Ele quer que nós também entendamos que existe o poder nas palavras que nós professamos. Amém? Amém. Somos criações dele, somos criaturas deles, e é por isso que nós precisamos entender o poder da palavra que nós usamos, nós professamos no decorrer da nossa vida cristã. E olha só, queridos, o inimigo ele faz de tudo para que você não tenha esse entendimento do que você está carregando. Entender, queridos, que a palavra que você carrega, ela tem poder de vida e poder de morte. A palavra deixa bem claro que a vida, queridos, ela está em Jesus. A vida está em Cristo. Só que, queridos, quando a gente não entende o que é professar a palavra de vida, às vezes nós não entendemos também o que é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem para nós a revelação de quem Deus é, de tudo que Deus é. A partir do momento em que eu não entendo isso, eu vou professar de mim mesmo qualquer palavra. E quando eu professo qualquer palavra de mim mesmo, ela sai de concordância com a palavra de Deus. Ela entra em discordância. Posso estar entendendo? Diga amém. Amém. Então, queridos, o que nós devemos estar é em concordância com a palavra de Deus, para que nós possamos proferir o que Deus já declarou sobre as nossas vidas. Amém. Posso estar entendendo? Diga amém. Amém. Porque, queridos, Deus já declarou palavras sobre as nossas vidas e palavras de vida sobre as nossas vidas. E a partir do momento em que nós queremos tomar rédea das nossas vidas, nós começamos a declarar palavras de nós mesmos, nós não entendemos o que é o Evangelho. O que é entender de que não é Deus que tem que, vamos dizer assim, que entender as minhas palavras, é muito pelo contrário, é eu entender a palavra de Deus, entrar em concordância, em obediência à palavra de Deus, e a partir daí as coisas acontecem. Amém, queridos? A revelação da palavra de Deus está nele. Às vezes, querido, a gente só precisa ter um entendimento. Deus entregou para nós inúmeras promessas. Deus se revelou para nós através da sua palavra. E o que nós precisamos fazer, queridos, é a partir das palavras que Deus já declarou sobre nós repetirmos elas e declarar sobre as nossas vidas. Nós estamos entendendo? Diga amém? Porque, queridos, se nós carregamos essa palavra, né, que traz vida e também traz morte, eu preciso entender, queridos, que a minha necessidade é carregar a vida. Amém? Amém? Então, dentro disso, queridos, eu quero que você entenda que é a palavra que tem o poder de nos conectar a Deus. E a Bíblia deixa isso explícito bem claro, queridos. Porque quando você vai aceitar Jesus, quando você vai tomar uma decisão de transformação da sua vida, você faz isso como? Declarando com a palavra. Com a palavra você confessa. Com o coração você crê, com a palavra você confessa que Jesus é o nosso Salvador. Queridos, olha só, como nós lemos, né?
João capítulo, versículo 1 diz assim, ó: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus desde o início. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Querido, então, quando eu quero que você entenda que Jesus é a palavra viva desde o início, queridos, é para você entender que quando, vamos dizer assim, a Trindade de Deus teve um entendimento, falando assim: agora nós vamos criar, vamos falar. E aí disse Deus: haja luz. Então ali foi criada a palavra viva, que hoje nós entendemos que essa palavra, ela teve aqui nessa terra encarnada, para que nós possamos, queridos, a partir de então, a partir dessa palavra encarnada, tivéssemos a conexão a Deus novamente. Amém, queridos? Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Mateus 1:23. Aleluia. Aleluia. Então Deus declara, queridos, para que o verbo encarne ali, né? Haja luz e houve luz. Então, queridos, olha, Mateus 1:23, quando se encontrar, diga amém. É o versículo a qual eu falei desde o início aqui sobre a palavra Emanuel. Diz assim, ó: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. E como eu trouxe para você o entendimento de que isso é o Natal, ou seja, entender que Deus se fez carne para estar juntamente conosco, queridos, isso é poderoso. Porque muito menos antes de que essa palavra fosse encarnada, 700 anos atrás, o profeta Isaías declarou que: porque um menino vos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Aleluia. Também, queridos, no livro de Salmos, capítulo 107, diz assim, ó, 107, versículo 20, diz assim, ó: enviou a sua palavra e o sarou. Quem que enviou a palavra? O próprio Deus nos enviou a palavra, que é Jesus. Queridos, entender que Jesus, ele então foi enviado para esse lugar, como nós estamos vivendo. É a mesma coisa de entender assim. Eu lembro muito de que eu gostava de ler gibis, né? Eu não sei qual que era o perfil, né, de cada um que lê gibis, mas eu lia muito gibis da Turma da Mônica. Vocês conhecem muito bem. E aí, queridos, é engraçado que você vai lendo a história ali da Mônica, da Cebolinha, do Cascão e muitos outros lá. Mas olha só, colocando na categoria do personagem nesse momento, para que você entenda, tá, o que eu estou querendo entregar para vocês nessa noite. Colocando na categoria do personagem, naquele momento, aquele personagem estava vivendo uma história contada pelo escritor, que ele não estava lá naquele momento, naquela escrita, porque ele tinha que estar fora para escrever um livro. Aquele escritor não poderia entrar dentro da história. Então, queridos, entender isso é poderoso, porque Deus, ele mesmo sendo o escritor, ele fez questão de entrar na nossa história. Isso é poderoso, porque eu lembro que quando lendo aqueles gibis, né, nós conhecemos o Maurício, né, Maurício, o escritor que né, criou essa ideia, né, esse conto da Turma da Mônica. Às vezes ele aparecia dentro daquelas historinhas. Às vezes ele mesmo mostrando a mão dele, desenhando ali, ele mesmo dentro daquelas historinhas. É entender isso, que Deus, ele abriu mão, né, dessa realidade para se fazer como nós. Não onde um lugar onde estava apenas a perdição, havia apenas destruição, mas ele veio para trazer vida para nós. Amém, queridos? Queridos, nós estávamos, antes de Jesus vir nos resgatar, nós estávamos em um ambiente separado de Deus. É um ambiente distante de Deus, aonde a gente não conseguiria ter acesso do outro lado onde Deus estava. Isso porque nós estávamos caídos em nossos pecados, em nossas maldições, em nossas fraquezas. Mas olha só, queridos, Deus, ele traz a palavra viva para que essa palavra viva se tornasse uma ponte até o outro lugar. Amém, queridos? Então entender que Jesus, ele é a ponte de acesso a Deus novamente. Ele é a única conexão que nós temos a Deus. Queridos, não sei se você já percebeu, mas quando Jesus, ele morre na cruz, ele morre numa posição interessante de entender o que é a palavra. Ele era a palavra.
sabe? Mas ele estava numa cruz onde para ele estar morto ali, né? Para ele estar, na verdade, crucificado, ele estava suspenso, ele não estava com seus pés tocando a terra. Ele estava suspenso, ele estava com o seu corpo verticalmente suspenso entre a terra e o céu, e com seus braços, né, ligando o oeste ao leste. Olha só, queridos, é entender isso, que a palavra, quando ela se entrega por nós, ela nos conecta novamente com Deus e ela abraça toda a humanidade, para aqueles que realmente crêem. Amém, queridos? É entender que Jesus é a conexão, ela traz essa nova realidade para nós. Então, queridos, entenda aqui, né, tem uma matéria que a gente estudou, aprendeu sobre a realidade da nova criação, queridos. É entender também que dentro dessa realidade nós começamos a acessar uma realidade diferente do que a gente estávamos vivendo. Amém? Amém. Amém, queridos? Aleluia. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 8. Amém? Aleluia. Quantos estão entendendo? Diga amém, queridos. Jesus, ele se fez como nós, encarnou como nós, para que nós possamos ter conexão a Deus novamente. Ele se tornou uma ponte, queridos, e essa ponte traz para nós esse entendimento do que é graça. Eu não merecia estar do outro lugar, eu não merecia acessar essas novas realidades, mas Deus se colocou em nosso lugar para que nós possamos acessar isso novamente. Amém? Romanos 10, versículo 8 ao 10 diz assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com sua boca se faz confissão para a salvação. Olha só, queridos, isso aqui é poderoso entender. Porque quando já fala assim, mas que se diz, a palavra já está junto de ti. Ou seja, queridos, por mais distante que o homem possa pensar que ele está de Deus, mas a palavra, o próprio Cristo está perto de ti. Entenda isso, querido, porque a partir de então, da onde que eu entendo de que essa palavra que já foi declarada por Deus, de que se eu com a minha boca confessar, com o meu coração eu crer, eu sou salvo, essa palavra já foi declarada pelo próprio Deus. O que eu preciso fazer, queridos, para acessar essa nova realidade? Eu só preciso confessar. Isso é que é poderoso, queridos, entender o que a nossa boca, no conceito de morte e vida, ela traz esse entendimento. Porque da mesma forma também, queridos, a nossa boca profere palavras de salvação. Amém, queridos? Amém. Sua boca profere palavras de salvação, meu querido? Amém. Então entenda isso, queridos. Romanos 10, 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Amém. Olha só, parece simples, né? Invoca o nome de Deus, você vai ser salvo. Mas a palavra de Deus está trazendo para você um entendimento de que você precisa professar, você precisa declarar. Porque a sua palavra, queridos, ela carrega o poder que vem de Deus. Amém, queridos? Então, queridos, entenda que Jesus é essa ponte, que ele te leva dessa ponta até ao acesso a Deus novamente. Mas nessa ponte, queridos, você precisa fazer o quê? Atravessar. E qual que é a ferramenta que você usa para atravessar essa ponte, meu filho? A fé. Ou seja, Jesus ele já se colocou como ponte de travessia, de acesso a Deus, mas você precisa crer que Ele é essa ponte. Você precisa da sua fé. Queridos, porque Ele é a ponte no meio a um abismo que nós encontrávamos diante de Deus. E a fé nos trouxe esse entendimento como um portal desses dois mundos. Porque, queridos, existe uma realidade que nós estamos vivendo aqui, que essa realidade talvez ela não traz para nós essa percepção de qual é a realidade do céu. Porque quando você olha aqui, você vê problema, dificuldade, crise e tudo quanto é coisa ruim. Mas existe aqui uma realidade que já foi declarada, já foi feita, tudo já foi criada para você, e você precisa acessar essa realidade aqui. E o que você precisa fazer para acessar essa realidade, queridos? Aqui no meio existe um portal que a gente precisa abrir, que chama fé. É simples assim, é entender, queridos, que eu não estou enxergando nada, mas se eu olhar por esse lado, pela fé, eu começo a enxergar uma realidade que já está criada para mim. Então eu vou lá do outro lado com a minha fé e trago essa realidade para cá, e com a minha boca eu vou confessando, eu vou crendo. Amém? Queridos, quando estou entendendo, diga amém.
Então, queridos, a fé é a única forma que você atravessa a essa realidade dos céus e traz essa realidade para a sua vida, amém, queridos? Então, queridos, não existe uma outra forma de confessar sem declarar palavras. Não tem uma forma de confessar. Porque, queridos, todas as coisas, a maioria delas são construídas em questão de relacionamento, são construídas através de palavras. Né? Para um namoro acontecer ali, alguém teve que ir lá, através de palavras, né? Chavecar e fazer o possível para conquistar a pessoa. Ao mesmo tempo também você, num rito de casamento ali, você começa a declarar palavras de prometer o seu juramento, você precisa declarar. E da mesma forma também, para você quebrar isso, você precisa chegar lá e falar, não quero mais, né? Está tudo dando errado, você professou palavras. Então, queridos, eu quero que vocês saiam daqui percebendo essa importância da palavra que você carrega. Porque, queridos, é muito fácil a gente chegar na nossa vida e aí vocês, quando uma dificuldade, aí tem a pessoa lá, tá, vamos dizer assim, está com uma chateação gigante, e aí qual que é a vontade nossa? Eu vou lá falar com essa pessoa que ela está demais, né? Eu vou lá e já está descarregando aquilo que você está dentro. Mas olha só, queridos, o que Deus quer que você entenda, queridos, é que essas emoções, aquilo que nós estamos sentindo, queridos, ela não tem importância no reino de Deus, mas sim as palavras de Deus têm importância neste reino que nós estamos vivendo. Porque nós, como igreja, trazemos essa realidade para essa terra. Então, ao invés de eu ir lá e começar a falar a palavra de mim mesmo, dos sentidos, dos meus 5 sentidos e usar toda a questão, palavras e qualquer outra coisa, Deus está querendo que você use a palavra dele e comece a profetizar, queridos. Está ruim, queridos, você vai começar a declarar a vida. As coisas não estão acontecendo, você vai declarar que vai acontecer, porque Deus já falou que já aconteceu. Se a Bíblia deixa bem claro que nós somos mais do que vencedores, queridos, que luta é essa que você está passando até hoje? Queridos, é preciso entender, queridos, que às vezes não é uma questão de e as pessoas confundem o conceito de declarar a palavra tem poder, que é imaginar que, tipo, eu vou falar assim, eu acredito e as coisas acontecem do nada, aparece na minha frente. Não é bem assim, queridos. É entender, queridos, que segundo a vontade de Deus, essas palavras vão se realizar na nossa vida. A vontade de Deus tem que vir em primeiro lugar. Porque, como eu disse antes aqui, não é nós não é Deus que obedece a nossas palavras, nossas declarações, mas sim nós obedecemos a Deus com as palavras que Ele já declarou, nós apenas confessamos e isso se acontece, isso realiza em nossas vidas. Quando estão entendendo, diga amém. Aleluia. Olha só, queridos, eu quero que você entenda isso. Mateus 12, o versículo 36 e 37 diz assim: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois as suas palavras, pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Olha só, queridos, esse versículo ele traz para nós o entendimento do quanto Deus leva a sério o que Ele fala. Porque parece ser até engraçado você falar assim, de que todas essas palavras inúteis você vai ser julgado por Deus. Tudo aquilo que você falou, queridos, olha só, eu falei muito a vida inteira, estou falando muito aqui agora, mas Deus, parece que Deus está guardando tudo, né? Está guardando tudo, eu estou esperando que as palavras inúteis vão te julgar. Mas olha só, queridos, essa percepção que você entenda que Deus apenas leva a sério o que Ele fala. Porque, queridos, quando a palavra de Deus deixa bem clara que o seu passado Deus não se lembra mais, quando você entrega a sua vida a Deus, queridos, você tem a vida transformada por Ele, Ele apaga tudo aquilo que você já declarou, queridos, e te dá essa vida nova. Então, queridos, não existe juízo, não existe uma condenação naquilo que você fala se você confia em Deus, se você crê no que Ele falou, se você confia na palavra dEle, acredite, e a partir daí, queridos, é uma vida nova, amém? Quando estão entendendo, diga amém. Então, queridos, eu quero que você entenda, queridos, que às vezes nós precisamos apenas usar a palavra de Deus, que é a própria vida, para declarar sobre as nossas vidas aquilo que já foi liberado para nós. Amém? Amém. Então, queridos, o que isso tem a ver com o Natal? O Natal, quando chega no final do ano, a gente vai, num ambiente como esse, a gente vai no contexto familiar, né? Tem a ceia da família, está todo mundo reunido. E às vezes, queridos, não é tão saudável assim, igual todo mundo pensa, né? Estar em família. Que às vezes tem muitas confusões, né? Muitas tretinhas assim. E as pessoas às vezes evitam esse ambiente porque não teve, talvez, teve algum conflito que não foi resolvido, teve uma mágoa que ficou no coração, que não teve um perdão. Mas hoje Deus quer que você entenda, queridos, é que nesse ambiente perfeito é um momento especial para que você declare palavras de vida, sabe? Palavras de vida sobre o seu relacionamento, você vai declarar palavras de vida sobre o seu casamento, você vai declarar palavras de vida sobre a sua família, sobre os seus filhos.
Amém, queridos? Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Porque, queridos, é muito fácil a gente chegar e só achar que o momento ali é especial. Mas não, queridos, é Jesus que é especial. E se Ele está na nossa vida, todo o ambiente é perfeito. Aleluia! Então, queridos, entenda isso, que se a sua vida, as suas finanças, seja qual for a condição que você está passando, está num ambiente difícil, apenas entenda, queridos, que eu preciso apenas declarar o que Deus já liberou para mim. Amém? E com isso, queridos, eu quero que você entenda que você já nasceu em Cristo. Você é uma nova criatura. Todas as coisas são passadas, né? Eis que tudo se fez novo. Então, queridos, quando você declara uma palavra apenas assim, Jesus, eu te aceito, porque por mim mesmo eu não dou conta, eu não consigo nada. Você já entende, queridos, que essa palavra fez com que você nascesse em Cristo novamente. Amém, queridos? Amém. Então, queridos, eu quero que você entenda. Filipenses 2,5 diz assim, ó: seja de vocês a mesma atitude de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que ser igual a Deus era algo que se devia apegar-se, mas esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha só, queridos, entender, igual eu disse sobre o relacionamento, que às vezes a gente precisa entender que nem sempre, por mais que você tenha razão, você vai entrar num conceito de defender aquilo, de falar, professar a palavra, o que você está sentindo. Deus também fez isso. Sabe por quê, queridos? Deus, Ele decidiu abrir mão de toda a sua glória. Ele decidiu abrir mão de tudo para que pudéssemos ter novamente um relacionamento com Deus. Ou seja, Ele decidiu abrir mão de algo para que você pudesse estar juntamente com Ele. Isso é um entendimento de relacionamento, para que Deus quer que você esteja perto dEle. Amém, queridos? Quando estão entendendo, diga amém. A palavra de Deus deixa bem claro, queridos. 2 Coríntios 1:20 diz assim, ó: por quantas forem as promessas de Deus, feita por Deus, tanto tem em Cristo o sim, por isso por meio dele o amém, e pronunciado por nós para a glória de Deus. Isso é poderoso, porque a palavra de Deus deixa bem claro que a Bíblia tem milhares de promessas explicitamente liberadas para nós. A média de quase 8 mil, 10 mil promessas liberadas para nós. Estou falando de explícita, né? Se for colocar no conceito de destrinchar mais, deve ser muito mais do que isso. Mas aí Paulo deixa bem claro esse entendimento, que diz, olha, pois quantas forem as promessas, não depende da quantidade, porque 8 mil promessas já é muito, querido. Eu recebendo uma, eu já fico satisfeito com Deus. Agora só, entenda isso: por quantas forem as promessas feitas por Deus, tem em Cristo o sim. Amém, queridos? Quantos entendeu isso? Diga amém. Amém. Sabe por que eles entenderam que em Cristo o sim, queridos, é que às vezes a gente fica esperando, ó Deus, será que eu mereço? Né, ó Deus, será que é para mim? Eles já estão liberados para você, você tem em Deus o sim, e esse sim também vem emendado de um amém, ou seja, é seu, toma, já está aqui liberado. Então, queridos, que Deus tem promessas, bênçãos sem medida para você, para que você, no ano de 2024, tenha um ano de romper, um ano que não seja igual este que você está vivendo. Talvez é muito fácil a gente voltar no início do ano e entender que, nossa, esse ano foi difícil. Eles olham assim, quando é você cristão, você vai romper de fé em fé, de glória em glória. Não tem como retroceder, meu querido. Não tem como olhar para trás. Você vai ver que se tem algo novo liberado de Deus para você, você vai viver o novo de Deus. Amém? Amém. Então entenda isso, queridos, porque Deus, quando Ele fala, Ele sustenta o que Ele fala. A palavra de Deus diz em Efésios 1:3, diz assim, ó: bendito seja Deus Pai, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos estão aqui, ó, nessa realidade, como eu disse, estão liberadas para nós. É todas as bênçãos, querido. Ela não tem algumas não, é todas as bênçãos estão liberadas. Amém. E aí, meu querido, se você está precisando de algo, apenas acesse com a fé, acesse essa realidade e traga para a sua realidade. Amém, meu querido? Se você quer viver um ano extraordinário em Deus, apenas entenda isso. Por que eu estou falando disso no pleno Natal, que a gente
gente fala do nascimento de Cristo, queridos, é porque você precisa entender que Cristo ele não veio aqui apenas para ser uma pessoa e fazer uma história qualquer, não, queridos, ele veio para transformar a sua vida. Ele fez uma troca, queridos, ele veio, e na cruz ele entregou para nós, trazendo para nós a remissão, e ele se fez pecado por nós. Ao mesmo tempo também ele se fez maldito para que nós fossemos bênção, queridos. Então entenda isso, queridos, ele se fez pobre para que você possa ser rico. E ele morreu para que você pudesse ter vida. E não só vida, que vida em abundância com ele. E o que o cristão precisa fazer, queridos? Apenas ele precisa entender quem Jesus é nesse papel todo. Vamos dizer assim, eu preciso me identificar com Cristo. Se Cristo, queridos, ele já fez tudo por mim, ele se colocou em meu lugar, eu preciso também me colocar no lugar dele. A Bíblia deixa bem claro que nós estamos crucificados com Cristo. Paulo, quando ele fala isso, ele não estava crucificado de verdade, porque isso foi bem depois de que Jesus já tinha sido crucificado. Mas ele declara que eu já estou crucificado com Cristo. Mas ao mesmo tempo também a palavra de Deus fala que nós também fomos ressuscitados juntamente com Ele. Então, queridos, precisamos entender que nós nascemos de novo, ou seja, nós morremos com Ele, fomos crucificados com Ele, nascemos novamente, ressuscitamos com Ele, e queridos, e a partir daí é uma nova vida com Ele. Amém, queridos? Como estão entendendo? Diga amém. Então, queridos, se Ele já fez tudo em nosso lugar, a gente se identifica com Ele. Que é o que? Jesus vai se colocar como um espelho diante de Deus, você chega como se fosse um complemento daquele espelho, porque quando Deus olha para você, Ele está vendo Jesus dentro de você, meu querido. Então, queridos, o seu estilo de vida também tem que parecer com o de Cristo. Porque, queridos, entender quem Jesus é, o que Jesus fez, às vezes a gente ignora esse conceito de que Jesus, Ele trouxe para nós toda a realidade, toda a revelação de quem é Deus. Porque quando nós olhávamos com a nossa visão para o Velho Testamento, e eu olhava assim, uma visão que praticamente parecia não ser uma visão de um filho de Deus, de uma nova criatura, é uma visão meio que adâmica, uma visão pecadora, de que quando você olhava para Jesus, mas Jesus, Deus era tão mau assim, que expulsou o homem do jardim, parece tão simples assim. Deus é tão mau assim que Ele mandou o dilúvio para destruir a humanidade. Não é bem assim não, meu querido. Porque entenda que eles, quando o homem estava tendo acesso a Deus no jardim do Éden, Deus, a Bíblia deixa claro que Deus todos os dias, na virada do dia, Ele aparecia para conversar com o homem. E olha só, o homem pecou, e no dia que o homem pecou, o homem escondeu, mas o que aconteceu? Jesus apareceu, Deus apareceu novamente para conversar com o homem. Isso deixa bem claro que não foi Deus que abriu mão desse relacionamento, foi o próprio homem. E aí, queridos, quando vem o dilúvio, aí Deus vai destruir tudo. Não é bem assim não, queridos. Porque quando Deus deu o entendimento para Noé ficou 120 anos construindo aquela arca e ao mesmo tempo pregando. Olha, a oportunidade está aí, acessa. E aí, quando a porta começa a fechar, é que as pessoas acham, não, agora Deus é mau, Deus vai me matar. Não é bem assim não. Então, quando a gente precisa entender, queridos, que Deus sempre vai dar uma oportunidade para que nós possamos crescer nele, romper nele, acredite nisso. Amém. Essa é a palavra liberada para nós, amém, queridos? Amém. A palavra de Deus deixa bem claro que Caim, quando ele mata o seu irmão, por inveja, é o primeiro assassinato da Bíblia ali que a gente entende. Ele mata por inveja, aí Deus vai e chega para ele, Caim, cadê seu irmão? Aí, olha só, você vê, Caim responde desse jeito para Deus, gente, olha só. Por acaso eu sou tutor do meu irmão? Meu irmão, se fosse eu falando isso com meu pai, olha só, e mesmo assim Deus vai, com misericórdia, fala assim: olha só, Caim, o sangue de Abel está clamando por justiça, ou seja, se você matou, o sangue foi derramado, o seu também deveria ser derramado. Mas olha só, o entendimento traz para que, se ficasse do jeito que estava, que eles viriam uma geração, sei lá, uma geração futura de Abel para vingar a morte de Abel, ia matar Caim. Mas Deus, por misericórdia de Caim, mesmo todo errado daquele jeito, Deus falou assim: agora eu vou pôr uma marca em você, porque se alguém tocar em você, 7 vezes mais maldito será. Aí, meu querido, aí você não entende que isso não é amor de Deus para conosco? Porque, querido, o homem todo errado, ao mesmo tempo ele não reconhece que ele está errado. Aí, ao mesmo tempo, Deus ainda dá uma chance, uma oportunidade para que lá na frente ele se arrependa e se reconcilie a Deus novamente. Então entenda isso, queridos, Deus é amoroso, Deus é poderoso, e Ele fez questão de abrir mão da sua glória para estar conosco. Mas estão entendendo isso? Diga amém. Então, queridos, já para terminar, eu só quero ler mais uma história aqui para que você entenda que Deus está querendo entregar para você nessa noite. Para que o cristão ele tem que entender que, ao mesmo tempo que as palavras que ele professa, ele entende que essa palavra viva é o próprio Cristo que habita dentro de nós.
Essas palavras vivas que nós carregamos é para transformar a vida, é para restaurar ao nosso redor. Também precisamos entender que nós precisamos, ao mesmo tempo que temos acesso à ponte, a gente precisa atravessar ela. E a forma de atravessar é usando a fé. A Bíblia deixa bem claro que no livro de Números 13 fala a história dos 12 espias. Vocês conhecem essa história? Que os 12 espias foram espiar a terra que foi prometida a eles. E chegando lá, depois de terem espiado a terra, analisado tudo, voltaram lá com uns cachos lá pequenininhos, né, de fruta, né? E diz a palavra de Deus que aqueles homens voltaram, 10 deles, falando que a terra é sim, é boa, é frutífera, mas lá tinha gigante. Mas lá a cidade era bem protegida, a cidade era bem armada, que eles não poderiam ter acesso àquilo, que era melhor eles continuarem no deserto ou voltar para o Egito, para onde eles já viviam. Mas no meio disso, 2 homens, que a palavra de Deus deixa bem claro, Josué e Caleb, eles começam a contradizer o que aqueles 10 homens estão dizendo. Olha só, realmente lá tem gigante, ou seja, o natural eu estou enxergando. Lá tem gigantes, a cidade é murada, a cidade é fortificada, os homens lá são grandes, né? Tem tudo isso, tem toda essa proteção, mas a palavra de Deus falou que nós vamos romper, nós vamos vencer. E aí Josué começa a declarar, fala assim, mas aqueles homens já estão derrotados, aqueles homens já cairão aos nossos pés, porque é o Deus que nos tirou do Egito que está conosco. Olha só o que dizer, é esse entendimento que eu preciso ter, qual que é a realidade que eles estão vendo. Gigantes, eles estão vendo muralhas, mas olha só, Josué olhou nessa muralha aqui, nesse acesso à fé e foi lá, a realidade é que Deus já declarou isso para mim, eu vou trazer isso para cá. E eles foram perseverantes nisso, que tanto que a palavra deixa bem claro que todos os que saíram do Egito morreram no meio do caminho, mas apenas Josué e Caleb entraram. Por que eles? Porque ainda tinha uma promessa a ser cumprida na vida deles. A palavra deixa bem claro que depois de ter conquistado Jericó, depois de ter avançado em firme, Josué já liderava aquele povo. Caleb chega assim, ó Josué, agora eu quero conquistar aquela cidade de gigantes lá, que eu declarei, eu profetizei que aquela terra é nossa, agora nós vamos lá conquistar. E adivinha, meu querido? Romperam, conquistaram. Por que eles tiveram acesso àquela realidade que está aqui através da fé? Amém, queridos? Então, através da fé, nós também precisamos ter esse mesmo entendimento de que a fé é o único caminho que faz com que o homem anda diante de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aí você junta 2 coisas, querido: a fé e a declaração das suas palavras. Então você vai romper, vai ter um ano vitorioso, um ano de vitória, um ano de conquista, se você entender isso. Amém? Então, queridos, entenda isso, que Deus é poderoso, Ele é o Deus que está conosco, Ele é Emmanuel, é Ele quem nasceu para transformar nossas vidas. E às vezes, queridos, é engraçado ver, né, um desenho, né, do nenenzinho na manjedoura lá, ao redor lá de José e Maria. Mas olha só, queridos, essa figuração, ela não deve ser mais ao nosso entendimento de realidade, porque a palavra de Deus tem claro que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Queridos, agora eu estou aqui em pé pregando, mas a palavra deixa bem claro que nessa realidade aqui eu estou assentado juntamente com Cristo. Então, queridos, eu vou ter acesso a essa realidade e vou voltar e trazer ela para cá. Queridos, eu não sou qualquer um, agora eu sou filho de Deus, eu estou assentado juntamente com Cristo. Entenda isso, queridos, e começa a declarar essas palavras. A palavra de Deus deixa bem claro, eu vou só ler mais uma historinha e já vou concluir, queridos, para que você entenda. A fé, queridos, ela traz para nós realidades que você, ao mesmo tempo em que você não está vendo nenhuma perspectiva disso, mas ela está já disponível para você. A palavra de Deus deixa bem claro que Elias, quando ele estava lá no tempo de Acabe e Jezabel, aquela pecadora lá que todo mundo já conhece, ele estava lá e ele viu que a geração estava se corrompendo, o rei se corrompeu e estava todo mundo perdido, e ele chegou lá no rei e falou assim: é o seguinte, segundo a minha palavra, não vai mais chover. E aí, queridos, olha só, parece, né, engraçado que realmente não choveu durante, se eu não me engano, 3 anos e meio. A chuva cessou, o céu, né, ficou, né, vizinho ali. Mas olha só, parece que um profeta chegou dele mesmo e falou assim: apenas vou falar, da minha palavra não vai chover. Mas deixa a palavra de Deus deixa bem claro que algo já tinha sido liberado em cima daquilo que o profeta tinha falado. Em Deuteronômio, quando as leis estavam sendo escritas, Deus deixou bem claro que se o homem se perder, que se o homem pecar, ele fecharia as janelas do céu. E aí, Elias só apenas acessou o quê? A palavra. Ele só teve o entendimento da palavra e fez o quê?
professou aquilo que ele já estava crendo. E aí realmente o céu fechou, meu querido. Então, queridos, a gente precisa entender que às vezes o homem, quando ele fala por si mesmo, que nada vai acontecer, mas quando ele tem o entendimento da palavra, as coisas acontecem. Então entenda também, Eliseu foi da mesma forma, quando ele foi, ele estava, Elias, né, na verdade, quando ele estava nesse mesmo período aí de fome, de seca que o povo estava passando, porque o céu fechou, ele estava sendo alimentado por Deus, né? O povo levava ali o alimento para ele todo dia, mas Deus chegou para ele e falou desse jeito: ó, sai aí do seu cantinho aí, do seu pocinho onde você está tomando essa água que já está secando, vai para Sarepta, que lá uma viúva vai te sustentar. E aí ele sai daquele lugar e vai caminhando até Sarepta e chega lá. Diz a palavra de Deus que quando ele chega lá, ele encontra com uma viúva mesmo, pegando os gravetinhos. E aí ele pede para ela água. E aí aquela mulher, quando começa a sair para buscar água, ele fala assim: não, traz para mim também um bocado de pão, né? Faz lá um pãozinho, um bolinho, traz aqui para mim. Nessa hora a mulher vai e fala: olha só, eu não tenho isso tudo, eu tenho um bocado de farinha, um bocado de azeite, mas esses 2 gravetos, bem já 2 gravetos, vão fazer aqui uma comidinha para meu filho e eu comemos e depois disso morreremos. Olha só que isso é poderoso, porque Elias chegou lá, ele recebeu a palavra de Deus. Bom, sai daí de onde você está e vai, porque eu vou mandar uma viúva te sustentar. Essa foi a palavra de Deus. Mas quando ele chegou lá, qual que era a realidade? Aquela viúva não tinha nada para dar a ele. Só por si só, ela era viúva, né? A viúva no tempo antigo, ela não tinha condição de sustentar nem ela mesma, ela dependia muito das outras pessoas. Mas aí entra o entendimento de que você tem acesso à palavra de Deus. Se Deus falou, vai acontecer. Então nessa hora que ele diz a Elias, já emenda, falando assim: ó, vai lá e faça assim, esse pãozinho, traga primeiro para mim, semeia aqui em mim, porque a partir de então, queridos, a palavra de Deus vai falar aqui. Elias diz que não subirá, que não faltará azeite e farinha até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então entenda isso, queridos, porque você pode não estar enxergando essa realidade, a realidade que é celestial, que está disponível para você, mas Deus está colocando para você entender que você precisa usar a fé de verdade. Ela tem uma ação, queridos, ela tem uma declaração, ela tem uma palavra professada, para que você acesse essa realidade e traga para a sua vida. Amém, queridos? Então, queridos, se você quer ter um ano de bênção, um ano de vitória, um ano de 2024 de conquistas sem medidas, Deus derramando bênção sobre a sua vida, entenda essas duas coisas. Usa a palavra de Deus e aplica a sua fé, queridos. A fé exige uma ação, e essa ação, queridos, faz com que você cresça nele, amém? Amém. Então, queridos, eu queria que vocês colocassem de pé nesse momento, já vamos terminar. Apenas que você entenda que Jesus, ele é essa ponte. Se você identificou com ele, você pode ter certeza que as coisas vão acontecer na sua vida, amém? Porque, queridos, eu lembro de, como eu sempre falo aqui, né? Nasci em um lar cristão. Aleluia. Nasci em um lar cristão. Sempre falo isso aqui, mas entenda isso. Chegou um momento em que eu tive aquela crise existencial, né? Será que Deus existe mesmo? Será que é tudo isso mesmo? E aí, queridos, a partir do momento que eu encontrei com Jesus, a partir do momento que eu tive esse entendimento de quem Jesus é, a minha vida, queridos, ela se transformou, porque eu não precisei mais ficar perdido. Sabe o que é isso? Eu preciso encontrar algo, eu preciso me satisfazer nisso aqui, eu preciso ter realização aqui. Não, eu estou realizado em Jesus Cristo, porque Ele é tudo para mim. Jesus tem que ser tudo para você, porque a partir do momento que Ele é tudo para você, queridos, você vai se realizar nele. A sua mentalidade, tudo muda, agora tudo é Cristo, então você caminha juntamente com Ele, amém? Então, queridos, entenda isso, porque Ele é Deus Emanuel, Ele está conosco, amém? Então, queridos, você nessa noite tem esse entendimento que Jesus veio reconciliar o homem juntamente a Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Nós precisamos apenas confiar no que Ele falou, no que Ele declarou, confessar essas palavras que foram liberadas para nós, para que nós possamos viver o nome de Deus, amém? Então feche seus olhos aí nessa noite, queridos. Eu gostaria que você orasse, mas orasse, amém, professando palavras de bênção, palavras de vitória, palavras de conquistas. Começa a profetizar a vida, queridos. Começa a declarar palavras que venham do céu, amém, queridos? Abra mão desse desânimo, abra mão daquilo que está te segurando e começa a se entregar para Deus de verdade. Essa é a oportunidade
que você tem, a oportunidade de você realmente falar com Jesus que Ele é tudo em sua vida. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, pois o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Entregamos a nossa vida a Ti, ó Pai, e é tudo, Pai, que o Senhor é em nós, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos crendo na Tua palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, a Tua igreja nessa hora, ó Pai, está orando, está profetizando, declarando palavras de vida. Ó Pai, conforme a Tua palavra, Deus, que o Senhor venha cumprir as Tuas promessas, ó Pai, sobre a vida de cada um. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, a Tua igreja crê, ó Pai, que terá um ano extraordinário em Ti, que terá um ano de transformação, um ano de vitória, que terá um ano de conquista. Por isso, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, que o Senhor venha derramar bênçãos sem medida. Se eu venha visitar o lado de cada um aqui agora, Pai, que nada venha faltar naquele lugar, ó Pai. Que as finanças, ó Pai, venha haver prosperidade que vem do céu. Eu preciso, ó Pai, que o Senhor não venha deixar, ó Pai, com que o inimigo venha fazer, ó Pai, com que cada um venha tropeçar. Mas que o Senhor venha caminhar, ó Pai, juntamente com eles, ó Pai. Que o Senhor venha guiar os passos de cada um. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós declaramos cura, nós declaramos vida, libertação, transformação, salvação sobre a vida das pessoas. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, te louvamos e te agradecemos. Certo da resposta, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. É uma palavra oportuna. Creio com o coração para professar com a sua boca. 2024 vai ser um ano poderoso na minha vida. Pode repetir isso aí. 2024 vai ser um ano poderoso na minha vida. 2024 eu vou ver o sobrenatural. 2024 eu vou prosperar como nunca. Vai ver grandes anos, são sementes. Palavras são sementes. Esses dois, ele disse aqui, falaram assim, olha, subamos e possuamos, porque o Senhor já nos deu. Meu querido, olha que palavra poderosa Ele te deu. Mas uma coisa é certa, vai exigir uma ação correspondente. A ação vai exigir uma ação correspondente. Porque a gente está muito acostumado a falar daquilo que a gente está vendo. Esse é o problema. Aí quando chegou lá na viúva, se o profeta fosse natural demais, né? Assim, eu vou tirar o meu espírito. Apesar que tem uns profetas hoje em dia que estão tirando um pouco dele. Mas não é o caso. Então, meu querido, não se mova pelo natural. Olha as coisas acontecendo. Talvez está dando tudo errado. Agora aqui quinta-feira, cara, tem um dia que é tenso. Mas todas as coisas contribuem juntamente para o bem que Deus o Senhor. Não é Deus que envia o mal. Mas se você está com Deus, até o mal vai te aperfeiçoar, vai te favorecer de alguma forma. Amém? Então pega essa chave aí. Nós estamos encerrando neste momento, vou dar os avisos, vou falar sobre o profeta rapidamente. Lembrando que quinta-feira nós estaremos reunidos aqui no mesmo horário de sempre, toda quinta, às 20 horas. Senhor, quanto que eu apresento vocês, hoje faltou bastante gente, o pessoal vai estar passeando aí. O pessoal dessa igreja aqui é bem próximo, amém? O pessoal está bem próximo, está passeando, está curtindo. Mas quinta-feira nós estaremos presentes. Lembrando que essa semana não teremos célula, tá bom? Você que é habituado com a célula está de folga, mas vai fazer alguma coisa produtiva, né? Tira tempo, aquela horinha que você estarei na célula. Vai ler um livro, vai ler a Bíblia, vai assistir uma coisa que vai produzir vida em você, amém? Tem terça-feira não tem célula, tem segunda. Quinta-feira estaremos reunidos aqui. No domingo, o culto da virada, amém? O culto da virada vai começar às 21 horas. Fica ligado, depois fala assim, não avisou. O culto da virada vai começar às 21 horas. Lembrando que temos amigos ocultos, a galera que se comprometeu de estar aí presente. Né? A gente vai estar compartilhando, vai ser um momento bem alegre, bem divertido. E aí a gente já inicia o ano com a agenda nova, os 12 dias proféticos. Você está pronto para 12 dias proféticos? Está pronto mesmo? 12 dias onde você vai mergulhar na palavra de Deus, vai mergulhar na unção, você vai dedicar tempo à oração, ao jejum. E falando sobre isso, para concluir os avisos aqui,
nós vamos entrar no relógio de oração esses dias, amém? Como é que funciona o relógio de oração? O relógio de oração ele vai funcionar juntamente com os 12 dias proféticos. E eu gostaria que você desse o seu nome. Eu estava falando ali na sala de oração, fica ligado. Estou pedindo por educação, você deu o seu nome, mas vai ser obrigado a participar do Eu vou intimar você no bate-papo negócio. Eu vou colocar o seu nome lá e você vai escolher o horário que você vai orar. Você vai ser